Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado de vanguardas artísticas europeias. Mas, ao final de contas, o que foram essas vanguardas? Bem, para você entender mais ou menos o que aconteceu, vamos fazer uma comparação com o Brasil. Nós temos no final do século XIX o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Temos uma tendência de transição, que é o pré-modernismo, e aí o modernismo de 22. Pois as vanguardas, a uma maneira muito grosseira, digamos assim, seria equivalente ao pré-modernismo, uma transição entre uma arte do século XIX e uma do século XX. Na verdade, as vanguardas estariam muito mais ligadas a tendências que acontecem no século XX. Por isso o nome vanguardas, que veio de um termo técnico militar francês chamado de avant-garde. Significa estar adiante, estar além. As vanguardas, elas propuseram uma arte bem diferente do que se tinha naquela época. Uma arte além de seu tempo. E é neste sentido que nós vamos começar a trabalhar as vanguardas. Se formos observar com muita atenção, nós perceberemos que as vanguardas elas tiveram quase uma quantidade de 20. Foram muitas realmente. Nós vamos passar pelas essenciais, vermos como elas trabalharam para assim entender todo o processo de influência que aconteceu dentro da modernidade. Porque quer queira, quer não, estas vanguardas influenciaram, por exemplo, o modernismo. Quando a gente pega o quadro cronológico das vanguardas, nós percebemos que elas, na verdade, se dão antes da Primeira Grande Guerra, próximo à guerra, durante a guerra e no pós-guerra. E a Primeira Grande Guerra foi um dos momentos assim, mais chocantes, impactantes naquele momento. Fernando Pessoa, poeta português, em seus diários, dizia que a guerra ele não acreditava que a guerra duraria 6 meses. E olha que a guerra durou 4 anos. Nunca a humanidade tinha visto uma guerra tão forte desse jeito. Então, as vanguardas elas passaram por um dos momentos mais caóticos do ser humano. A arte não podia realmente ser como aquela arte do realismo, naturalismo. Não dá mais. É uma arte realmente que vem propor um mundo marcado pelo caos, pela destruição, pela guerra. E é nesse sentido que a gente começa a trabalhar um pouco essas vanguardas. Nessa tabela inicial, a gente colocou aqui as principais. O fauvismo, que começa em 1905, um dos maiores destaques é Matisse, claro. O cubismo, que vem em 1907, e tem como estreia a Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso. O futurismo de 1909, Filippo Tommaso Marinetti, que fez mais de 30 manifestos da sua vanguarda. O expressionismo da escola alemã, que fez uma tendência um tanto quanto sombria, obscura, para mostrar exatamente como a arte conseguia ver a sociedade de época. O dadaísmo, que começou no Cabaret Voltaire, lá na Suíça, em Zurique, e que representou todo o anarquismo e irreverência. E, por fim, o surrealismo do senhor Salvador Dalí, também, por exemplo, do André Breton, que, de certa maneira, acabaram mostrando o psique do humano, tá bom? E assim a gente começa, neste aspecto, a trabalharmos o cubismo. Bem, quando falamos do cubismo, é interessante perceber que eles tiveram uma sacada genial. Qual foi a sacada? Primeiro, tudo é forma geométrica. Pode observar. Se você for pegar este cenário que está bem aqui ao seu redor, você vai perceber que todo ele é feito de formas geométricas. O seu corpo é forma geométrica. Os braços, o tronco, as pernas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles destacaram essas formas geométricas. Um outro ponto também curioso. Na arte renascentista, eles já começaram a trabalhar 3 dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade, que dá aquela ideia realmente de dimensão.
E nesse sentido, o cubismo ele pegou e conseguiu concentrar estas três dimensões em duas, criando figuras um tanto quanto estranhas. A não naturalidade nas cores é uma tendência de todas as vanguardas, isso aí você perceberá. E o cubismo ele não está muito interessado na proporcionalidade, no equilíbrio. Aquelas noções de proporção, equilíbrio, belo estético, na verdade elas são todas implodidas. Você está vivenciando um mundo que é um caos, e no meio do caos, do feio, da morte, não se dá para falar muito em belo estético. Começamos então com a tela da Demoiselle de Avignon do Picasso, onde nós percebemos um prostíbulo e temos 5 prostitutas. E aí você perceberá, por exemplo, que temos um posicionamento, um enquadramento bem interessante. Veja só, nas extremidades nós temos 2 mulheres e eu quero que você observe que os seios dela são seios de forma de losango. Uma outra coisa que queremos destacar é que as 2 que estão ao centro, elas têm a feição de mulheres da região de Andaluza, que é exatamente a região de onde veio o Pablo Picasso. E, por fim, salientar, a mulher que está no canto, ela está de costas para você, mas a cabeça está em 180 graus, aqui. Isso porque, veja bem, aqui eu vou criar um ângulo de 90 graus, perfeito? Então, para o pintor cubista, não há essa possibilidade de 45. Ou você está de frente ou você está aqui. E neste sentido, ela estaria com o rosto em um ângulo de 45 graus. Por isso, ele rotaciona completamente a cabeça dela, gerando um ângulo de 180 graus. Eu quero que notem, por exemplo, também as cores presentes na tela. São cores não só quentes, calientes, digamos assim, até porque você está falando de um prostíbulo, mas também são cores relacionadas à bandeira francesa. Você tem o vermelho, você tem o azul, você tem o branco. As expressões das moças, em especial das 2 centrais, elas são expressões tristes, o que mostra exatamente a questão da prostituição, o estar à mostra, à venda, como se fosse um produto. E dessas mulheres, 3 usam máscaras africanas. Essa tendência do primitivismo foi muito forte em Pablo Picasso. Nessa outra tela, por exemplo, mulher em frente ao espelho, aqui o jogo de simetria ele é fantástico. Você percebe, por exemplo, linhas de tendências arredondadas que vão compondo a mulher. Mas o que mais chama a atenção é a maneira de como ele faz o rosto dela. Ele dá 2 possibilidades para você. Se você for observar, por exemplo, ele cria um ângulo reto de 90 graus. Mas ele cria também uma outra face amarelada, que é como se ela estivesse olhando de 45 graus. Então, você tem, de certa maneira, 2 formas de ver o rosto dessa moça. Aqui nós temos um painel chamado Guernica, é uma denúncia. Franco mandou fazer uma espécie de experimento militar na cidade de Guernica, onde acabou com a oposição que tinha contra ele. O caos, a destruição, a guerra, o horror, foram de certa forma sinônimos aqui. E Picasso vai mostrando claramente tudo isso.
Agora, já mudando o pintor, no Geometry, você tem uma tela muito interessante chamada o lanche. Observe que toda a mulher praticamente ela tem linhas retas, pouquíssimas linhas curvas. E a forma como ele trabalha as dimensões, o jogo de espelhamento de um lado para o outro, acaba criando efeitos bem curiosos, principalmente com a tonalidade da cor utilizada. Na próxima tela, a Torre Eiffel, eu quero que você perceba a diferença entre a realidade e a pintura. Se você for buscar qualquer imagem da Torre Eiffel no Google, por exemplo, você vai notar que ela é isolada. Está aqui a área redonda, ela está aqui e ela é isolada. E daqui surgem várias vias para Paris. Entretanto, parece que os prédios estão aqui. Realmente, porque como não há essa ideia de profundidade, então ele trouxe os prédios para junto da Torre Eiffel, construindo uma realidade urbana insólita. Daí o cubismo. Agora, o cubismo ele vai também para a literatura. E você, ao observar essa imagem aqui, já pensa, ué, eu já vi isso. Isso está lá no concretismo da década de 50. Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Delcio Pignatari, eu digo correto. Eles não inventaram a roda, eles pegaram a roda já feita por Apollinaire. Apollinaire percebeu algumas coisas da poesia, que poderia fazer o verso livre, o verso branco, exatamente uma das grandes propostas da Semana de Arte Moderna de 22 no Brasil. Apollinaire percebeu que poderia fazer desenhos com os poemas. No poema Gravata, ele fez a gravata. No outro poema, ele fez o desenho de um cavalo. Então, essa liberdade completa na questão do verso, ela é muito forte dentro da literatura cubista, influenciará decisivamente toda a estética moderna.